Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos, fundos, ações, análise fundamentalista aqui na BMC News. E hoje eu sei que o mercado está quente com notícias sobre empresas e nós estamos aqui para conversar um pouco sobre fundamentos deste setor e de outros segmentos de renda variável. E para bater esse papo conosco, nós estamos aqui com o Ricardo Natália, educador financeiro e fundador do canal Lucro FC, não é isso, Ricardo? É isso, muito obrigado pelo convite. Vamos bater esse papo legal porque eu acho que é importante para todo mundo. Os investimentos, eles fazem a gente viver melhor. Investir certo faz muito sentido. Vamos conversar um pouquinho aí sobre educação financeira, mas também sobre o mercado, opções de investimento. Vai ser bem interessante. Maravilha. Ricardo, vou quebrar um pouquinho a ordem usual do programa aqui. Eu queria perguntar para você como surgiu a ideia do Lucro FC, como você começou o canal. Conta um pouquinho para a gente da sua experiência, a sua história. Muito bem. Então, a grande ideia é que eu me tornei um educador financeiro hoje. Eu tenho um canal no YouTube que ele tem mais de 400 mil seguidores, né? É algo muito gratificante a gente poder conversar com as pessoas, mostrar que realmente os investimentos, o hábito de poupar e investir todos os meses vai trazer um futuro melhor. Então, a minha ideia sempre foi tentar deixar esse assunto da maneira mais fácil e clara possível. E até por isso que eu trouxe esse nome que se chama Lucro FC, que seria como se fosse o Lucro Futebol Clube. Mais ou menos 4 ou 5 anos atrás, eu escrevi um livro que era justamente com esse nome, porque eu pegava algumas analogias, algumas metáforas do mundo do futebol e colocava as finanças pessoais só para deixar o assunto mais fácil, porque eu acho que isso é uma função também que a gente tem, principalmente como um educador financeiro, é deixar o assunto finanças, investimentos, da maneira mais fácil e clara do público entender, porque os investimentos são para todo mundo, não é só para quem é formado em economia ou que sabe os termos mais técnicos, né? Então, a oportunidade está aí na mesa para todo mundo, então minha ideia quando eu criei o Lucro FC foi justamente deixar mais fácil. E no YouTube é uma ferramenta fantástica de divulgação, então eu produzo um canal que se chama Lucro FC no YouTube, faço 3 vídeos por semana, sempre falando sobre alternativas de investimentos, como por exemplo fundos imobiliários, ações, tesouro direto, investimentos no exterior e obviamente a ideia comportamental por trás, porque não adianta nada você achar que vai ganhar muito dinheiro da noite para o dia e não fizer a lição de casa, que é poupar e investir o seu dinheiro todos os meses. Esse é o segredo do sucesso. Pessoal, tem circulado muito nas redes sociais que quando, no longo prazo, a parcela maior do seu acumulado vai ser o rendimento de juros. Então, isso quer dizer que é mais importante a sua escolha de investimentos do que a frequência de aporte? Olha, eu acho que Aqui a gente faz as perguntas difíceis mesmo. Né? mas eu assisti os outros programas. Você falou que gosta de deixar os convidados aqui de saia justa, mas não tem problema. Eu queria que você comentasse ao vivo com a turma, isso eu também não combinei. Eu combinei as perguntas com você, Ricardo? Não, de jeito nenhum. Chegamos aqui, vamos pro debate aqui, não tem problema não. Olha, eu acho que é o seguinte, quando a gente pensa em investimentos de longo prazo, fica muito mais fácil para o investidor crescer o seu patrimônio e viver da renda dele, né? No curto prazo é sempre muito mais difícil você ter uma altíssima rentabilidade. Então, dentro da sua pergunta, se os juros eles são mais relevantes, eles são a partir do momento que você já consegue ter um patrimônio um pouco mais elevado. Então, se você fizer um planejamento, uma simulação de 10, 20 ou 30 anos para conseguir sua independência financeira, a partir ali do ano 10, mais ou menos, essa curva começa a inverter e realmente os juros eles vão ficando exponenciais. Só que se você não fizer a lição de casa nos primeiros 2, 3, 4, 5 ou 10 anos, você não vai chegar nesse valor exponencial dos juros. A não ser que você já tenha um patrimônio muito grande, né? Que você já comece com uma herança ou algo assim. Então, eu acho muito importante a gente passar essa lição para todo mundo, porque os investimentos eles não são um cassino, eles não são algo que vão deixar as pessoas ricas da noite para o dia. Então, esse hábito ele é muito importante. Você vai acumulando patrimônio, reinvestindo esses lucros que você tem, vai chegar um momento da sua trajetória que esses juros, eles vão passar a perna, assim, eles vão ficar muito exponenciais e aí você vai viver realmente só desses juros. Mas é uma construção, é uma trilha, não dá para pensar que vai ser da noite para o dia. O que dá para pensar que vai ser da noite para o dia é a constância. Por isso que eu defendo muito a ideia dos aportes mensais. Não adianta achar assim, olha, eu vou começar a investir quando
pintar uma bolada aí na minha conta. Não. Se você tem R$50 para investir por mês, invista 50. Se você tem 500, invista 500. Não vai esperar cair R$5.000 na sua conta para começar a investir. Porque se você fizer isso sempre, você vai seguir esse caminho aí dos juros e da renda passiva. E como se começa a investir? Você comentou de começar desde o primeiro... assim você acha a primeira oportunidade de já começar. Mas e como é a seleção desses investimentos? Como você começa a sua carteira? Porque hoje eu vejo muita gente, você comentou, né, de investimento não ser loteria, o sujeito tem o primeiro contato com investimentos através daquele vídeo no TikTok do sujeito que ganhou 1 milhão de porcentos e comprou uma Porsche. Né? Eu desconfio que esse não seja o melhor jeito de começar. Como você recomenda, o que você compartilha com a sua audiência em termos de começar a sua carteira de investimentos? Olha, como você disse, acho que não adianta ter 1 milhão de porcento de rentabilidade se você só tiver também R$10 investidos. Então, uma indicação, não pense tanto na altíssima rentabilidade no começo. Né? Muito mais importante é você começar essa bola de neve, né? É crescer esse patrimônio, esse aporte. Então, para quem pensa em começar os seus investimentos, é importante fazer isso um hábito mensal e começar, na minha visão, pelos investimentos mais seguros. Por quê? Porque ao longo do tempo você vai se acostumando mais, você vai entender o que é uma conta corrente de uma corretora, você vai entender o que é um extrato, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Então eu acho legal, no começo, pensar em investimentos mais seguros, né? E conforme o seu tempo ali, a sua dedicação vai crescendo, você vai começar a pensar na Bolsa de Valores, vai começar a pensar em diversificar. Esse é o segredo dos investimentos, né? Fazer a diversificação. Mas estamos começando? Pense sempre em reservar uma parte do seu salário todo mês, tá? Reforço isso, tá? Se eu tiver apenas uma dica para entregar para quem estiver começando tenha o hábito de poupar todos os meses. Recebeu o salário, separa esse dinheiro na sua conta, manda para uma corretora, mesmo que você invista no ativo mais seguro e mais simples da economia brasileira, um tesouro direto, por exemplo. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque o seu dinheiro está crescendo. Tá? Então, após isso, você vai se acostumando, se desenvolvendo, mas faça isso todos os meses. E aí vem o ponto de aprender, né? A gente estava conversando aqui ontem com o Bruno Paulinelli também sobre alguns pontos da sua vida de investimentos, você só aprende quebrando a cara, né? Não tem jeito. Você tem que ter comprado Oi uma vez na vida, você tem que ter comprado Có descoberto, né? Você sabe que quando eu comecei a investir, dá muita emoção, né? Quando você começa a entender de Bolsa de Valores. Comprei muita OGX do Eike Batista, já perdi dinheiro, obviamente, mas o mundo da Bolsa de Valores, ele cresce os olhos, né? Quando você vê subindo, descendo a cotação, mas obviamente depois quando você vai aprendendo um pouco mais, você tira um pouco essa emoção e vai um pouco para a razão, porque ninguém está afim de perder, né? Então você vai aprendendo um pouco mais a fazer essa jornada, né? Então realmente eu até costumo falar, será que precisa mesmo perder para se tornar um bom investidor? Não necessariamente, né? Mas eu acho que hoje em dia até a gente tem muito mais possibilidade de educação, né? Como você falou, tem vídeo no TikTok, no Instagram, no YouTube falando para ganhar 1000% em um dia. Obviamente isso é inviável, né? É insustentável, mas também existem outros vídeos, outros canais educacionais que mostram que o beabá não precisa ser complicado, não precisa ser difícil, não precisa ser complexo, mas precisa ser habitual, precisa fazer isso sempre. Até o pessoal que está conhecendo agora o trabalho do Ricardo, eu gostaria de validar aqui que, poxa, é um dos poucos... Esse trabalho, né, de você buscar oferecer educação financeira, muitas vezes cai no problema do que é entretenimento e o que é conhecimento. Né? E aí o que eu vejo é que muitos canais pesam mais a mão no entretenimento e deixam de passar os fundamentos. Né? E aí, de novo, não é combinado, mas tem que falar do trabalho do Ricardo, não diz que eu mais admiro no sentido de passar
a entrada bem fazer, passar os fundamentos bem feitos, né? Legal. E fundamentar a quem está chegando nesse universo de investimentos para evitar que ele caia nessas ciladas. E aí, Ricardo, quando você começa a entrar no mundo de investimentos, aí vale muito a pena você começar pequeno para seu primeiro erro ser pequeno também. Eu me lembro muito da primeira compra de um lote de ações da Oi, né? É bom que foge o homem, não é isso? Então, é bacana você começar pequeno, mas também é bacana começar com ativos distintos, né? Não é? Eu tenho a impressão, mas eu queria ouvir a sua opinião, de que entrar em investimentos já indo para ações e opções não parece uma boa escolha, né? Concordo contigo, acho que essa ideia de começar pequeno é muito bom. Por quê? Porque você aprende. Então, eu até costumo falar para quem está montando a sua carteira de investimentos, não precisa necessariamente colocar todo o seu dinheiro numa classe de ativos ou em outra. Como eu já recomendei aqui, né? Eu acho que os investimentos mais seguros são melhores para os iniciantes, por quê? Tem pouca volatilidade e não dá aquele desespero do tipo, perdi o meu dinheiro, né? Não vai dar esse fator emocional. Porém, uma coisa que eu acabo criticando, né, uma crítica que eu faço para aquelas pessoas que falam, olha, não invista em nenhum ativo de renda variável enquanto não tiver uma reserva de emergência de X meses, de 12 meses. Eu não concordo 100%. Por quê? Primeiro, a reserva de emergência ela é importante? Importantíssima, mas para cada pessoa vai ser diferente. Quanto você precisa de dinheiro reservado para uma reserva de emergência? Às vezes um empreendedor precisa mais, às vezes uma pessoa que tem um trabalho CLT ou é servidor público talvez precise menos, talvez tem pessoas que possam recorrer à ajuda de familiares, outras pessoas não. Então, eu não gosto de colocar isso simplesmente numa caixa de você tem que ter tanto dinheiro na sua reserva de emergência para depois ir para a Bolsa de Valores. Até porque isso às vezes congela muitas pessoas. Eu já tive contato com alguns seguidores, algumas pessoas que vieram falar comigo que estavam se sentindo congeladas. Por quê? Eu preciso ficar no investimento de renda fixa durante tanto tempo para depois eu começar a entender o que é um fundo imobiliário, o que é uma ação. Então eu costumo recomendar para as pessoas, mesmo aquelas que estão iniciando, coloque a maior parte do seu dinheiro sim num ativo mais seguro, numa reserva de emergência, num tesouro direto, mas coloque um percentualzinho pequeno num fundo imobiliário ou numa ação, essas mais tradicionais, maiores, pagadoras de dividendos, que tem um pouquinho mais de segurança, ali, um pouquinho mais de estabilidade. Por quê? É como se você estivesse comprando um curso, né? É como se você estivesse comprando um aprendizado. Não adianta você comprar só um treinamento ou um livro e não ir para a prática. Então, de repente, você vai colocar ali pouco dinheiro no começo, vai colocar R$100, compra um fundo imobiliário, mas você vai entender como ele funciona, você vai ver no mês que vem caindo um dividendo na sua conta. E isso vai servindo de aprendizado, é quase um fator educacional. Aí você vai falar, mas tem volatilidade, vai que eu perco dinheiro. Mas se você perder pouco, não tem problema, porque o seu objetivo de vida como investidor não é para o curtíssimo prazo. É começar a construir essa trilha, essa jornada que vai te levar para a autonomia financeira. Então eu faço essa ressalva aqui, até uma recomendação que sim, tenha reserva de emergência, sim, comece por investimentos seguros, mas não abra mão do potencial de aprender também sobre Bolsa de Valores, porque isso pode ser um gatilho muito grande para o aumento do seu patrimônio. E começar pequeno, você pode até errar, mas você erra pequeno. Então eu acho que essa é uma dica bem interessante. Você tem lá os seus primeiros R$500, perdeu 10%, perdeu R$50. É mais barato que qualquer outro curso que você pudesse comprar, né, para aprender a perder pouco na Bolsa. Né? Não, e no mês seguinte você resolve esse problema, entre aspas, com um novo aporte. Porque, de repente, esses R$50 que você perdeu, você consegue economizar numa pizza lá, a menos no mês que vem e tudo bem, não teve um problema grave. O problema é você perder R$50 mil, R$500 mil. Então, perder pouco não é o grande problema. Imagina alguém que está nos assistindo agora e, eventualmente, deixou sua aposentadoria em ações da Americanas. Nossa, meu Deus. Deixou 1, 2 milhões de reais em Americanas, né? E aí... Não, mas você sabe que eu acho que isso é um bom exemplo que a gente pode trazer
né? Até para a montagem de carteira de investimentos. Você bem disse, um investidor ele tem que dormir tranquilo, né? Então ele tem que comprar ações ou títulos que deixem ele mais tranquilo, sabendo que o dinheiro está rendendo por ele. E horas, eu vou colocar todo o meu dinheiro, aquele que vai garantir minha aposentadoria, que vai garantir que eu vou viver de renda no futuro, em apenas uma ação? Seria um erro tremendo, né? Como a gente mesmo está falando aqui hoje. Ações das lojas americanas caíram 70% mais ou menos em um dia, né? Então, como que a gente se protege como investidores e investidoras? Fazendo a diversificação. Até porque as ações das americanas caíram 70% no dia de hoje, mas quanto que foi o resultado do índice Ibovespa no dia de hoje? Está 0-0 hoje. Está 0-0. Então, assim, uma ação caiu 70%, mas quem tem esse índice ficou no 0-0. Então, a diversificação protege também o investidor, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, até porque o mercado, o Ibovespa, ele representa a média do mercado, né? Então, a média, ela já é eficiente, né? Então, às vezes, o investidor ele quer acertar aquela ação que vai subir 1000%. Óbvio, todo mundo quer, mas é muito difícil. Porém, se você está construindo seu patrimônio, simplesmente pensar numa média de mercado já aumenta o seu patrimônio no longo prazo, né? Existem muitos estudos acadêmicos norte-americanos falando sobre essa média de mercado, né? O mercado americano é mais antigo, mais tradicional que o nosso, então tem mais trabalhos acadêmicos. Tem muita coisa interessante, prêmios Nobel mesmo falando, que é muito difícil bater, superar a média de mercado, né? Então, se você simplesmente comprar um índice Ibovespa ou um índice S&P 500, que é o norte-americano, e fizer isso constantemente, o seu patrimônio ele tende a crescer, né? Auxiliando isso com uma parte da sua carteira em ativos bem mais seguros, você vai garantir uma aposentadoria no futuro. Então, eu acho que sim, a gente tem que buscar as melhores opções, mas fazer o beabá também funciona e pode ser até um caminho mais fácil para o investidor iniciante. E no mercado americano você consegue fazer esse tipo de backtest com 50, janelas de 20 anos, janelas de 50 anos. Em todas elas, os índices, principais índices de mercado, Russell 1000, S&P 500, batem ali de maneira consistente 20% ao ano, que é muito vantajoso. Aqui no Brasil, embora se você olha a janela dos últimos 20 anos, o CDI pareça invencível, né? Na prática, quando você olha as janelas mais longas, é que é difícil estudar janelas longas no Brasil, né? Mas, inclusive um abraço ao professor William Eide da AGV, faz um trabalho muito interessante lá com o CEF nesse sentido. Você também encontra que fundos brasileiros você consegue contar nos dedos de uma mão aqueles que mostraram desempenho robusto nos últimos anos, que valesse superar o índice. A professora Elaine Borges, da USP, também tem um estudo recente sobre sorte ou habilidade. Daí que você mostra que mesmo os gestores que apresentam um retorno excedente, aparentemente só uma dispersão em torno da média, né? Então, é muito difícil você conseguir extrapolar a performance e o índice por si já costuma te dar um desempenho muito bom, né? Muito bom. E eu acho que vale também a gente aproveitar esse gancho para falar para o público, de repente até aquelas pessoas que estão iniciando na Bolsa de Valores ou ainda não começaram por um certo medo, porque a gente vai ver muita notícia em todos os portais de comunicação, Instagram, YouTube, todo produtor de conteúdo vai produzir algum conteúdo falando ações das americanas desabam 70%, 80%, 90%, sei lá quanto que vai terminar o dia. Mas isso pode gerar um medo e um receio no público em geral, né? Então, eu aproveito esse espaço aqui para falar para o público que a Bolsa de Valores ela não é cassino, né? Ela representa o que acontece com as empresas no mundo real, né? E então, obviamente, o que aconteceu com as americanas é algo que não deve acontecer sempre com qualquer empresa. Os acionistas, obviamente, foram lesados, ou por incompetência, ou por fraude, enfim, a gente ainda vai ver o discorrer dessas notícias. Mas como que o investidor ele se protege? Através da diversificação. Nenhum investidor, pessoa física, vai conseguir ler o balanço e pegar uma fraude fiscal de alguma empresa que ele investe. Muito difícil. Então, como que a gente faz para se proteger?
Diversificação, investimentos mais seguros, investimentos mais arriscados. E ok, vamos falar de bolsa de valores. Eu tenho que colocar todo o meu dinheiro em apenas uma ação? Não, de jeito nenhum. Também existem aquelas ações na bolsa de valores que são as mais seguras e aquelas mais arriscadas. Como bem você comentou, tem a sensibilidade ao risco, a dispersão, né? Então isso pode ser calculado, aquela empresa que tem um beta alto, né? Também tem um estudo norte-americano também que eu gosto bastante que fala do factor investing, né? Um modelo de fatores. Então como que você pode superar a média? Obviamente, o único jeito de superar a média é assumindo mais risco. Então um dos fatores seriam empresas com beta alto, né? E aliado com as empresas de pequeno valor de mercado, né, as small caps, também, historicamente, tem um potencial muito grande de crescer, mas é um pouco mais arriscado. Então, o investidor, obviamente, ele tem que buscar essa diversificação na carteira dele. Não precisa fazer isso da noite para o dia, né? Então, porque a gente está conversando com alguns telespectadores aqui que são mais iniciantes, alguns intermediários, alguns mais avançados. Eu costumo brincar que o investimento não é como um álbum de figurinha, que você tem que ir completando tudo para completar o álbum, né? Então, você pode ir investindo um pouco, né? Buscando mais conhecimento de cada classe de ativos, mas dentro do seu perfil de risco e com diversificação, dá para dormir tranquilo, sabendo que o dinheiro está rendendo. Muito bem, o pessoal está trazendo seus comentários aqui no chat. Patrick, Assis e Helder, muito obrigado pelas menções ao programa. Patrick disse aqui que o melhor quadro da BMC. Muito obrigado, Patrick. Muito obrigado, Helder, pelos comentários. Você que está chegando agora, ainda não conhece Você com Dinheiro, nós deixamos as trilhas dos programas com os gestores, economistas, convidados, educadores financeiros. Nós deixamos todos esses conteúdos disponíveis no YouTube da BMC. Pode procurar a trilha Você com Dinheiro. Você encontra lá no YouTube. Pessoal, você que aí está assistindo já pelo YouTube, mas ainda não deixou o seu like, não se esqueça do like, tem que deixar o like, é importante para nós esse retorno, é muito importante para validar o nosso trabalho. Deixe seu comentário, sua dúvida também aqui para o Ricardo. Pessoal, eu queria puxar aqui um assunto com o Ricardo sobre a seleção de ativos, né? Onde a gente começa a minerar. Você falou, tudo bem, a gente entendeu, tem que buscar o índice, tem que fazer o feijão com arroz primeiro, mas ainda assim eu quero encontrar as oportunidades. Tá. Eu queria perguntar para você onde estão essas oportunidades, mas guarde a resposta para daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente vai agora para o break e já volta com mais Você com Dinheiro. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se você quer investir em commodities, mas não sabe como, nós temos um recado. Estão abertas as pré-inscrições para o Commodities, uma imersão para investidores. Nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, em um treinamento presencial e online, com vagas limitadas. Aprenda comigo, Ale Delara, e com o Vicente Zotti como operar contratos futuros, derivativos e exposição internacional nos maiores mercados do mundo. Um intensivo para investidores iniciantes ou profissionais, analistas, gestores de produtos financeiros e profissionais que atuam em commodities. Diversifique a carteira, crie estratégias, entenda tudo sobre negociações, contratos futuros, cotações e vencimentos.
Quer saber mais? É só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com o Ricardo Natália aqui, educador financeiro e fundador do canal Lucro FC. E a gente já entendeu que tem que ter paciência na montagem de carteira, fazer a aplicação recorrente, mas conta um pouquinho dessa parte legal e emocionante de como selecionar ativos, quais indicadores você gosta de olhar, o que é legal ver. Uma pergunta para começar, assim, banhado de lojas americanas, mas não falando de lojas americanas, né? Não vamos jogar no senso comum, não. É banhado por lojas americanas, dá para investir em ações sem conhecer demonstrativo financeiro? Então é complicado, né? Porque se você não conhece bem o funcionamento da empresa, talvez valha a pena seguir a indicação de algum analista também, né? Existem profissionais que trabalham justamente para atender o investidor pessoa física que não tem tempo ou conhecimento de ler algum balanço mais avançado. Mas eu acho que vale a pena você minimamente entender o business, o modelo de negócios daquela empresa, né? Eu gosto muito quando eu falo de investimentos em ações, até para tentar deixar isso mais usual para o público, porque eu não gosto tanto da ideia de que do público costuma achar que é muito difícil, né? E às vezes não é tão difícil, sabe? Então, eu gosto de falar assim, olha, aquelas empresas que você consome ou que você gosta, já é um bom indicativo se você deve estudá-las para você comprar uma ação dela. Por quê? Porque quando você compra uma ação de uma empresa, você está se tornando sócio, certo? Então, você quer ser sócio de uma empresa que presta um serviço ou um produto que você não gosta, né? Um exemplo pode ser as lojas americanas mesmo. Você que está assistindo o programa aqui, você compra, você consome, você gosta do serviço? Se a resposta for não, você não deveria ter essa ação, né? Sei lá, você gosta do Mercado Livre, então compra ações do Mercado Livre, né? Então eu acho que já pode ser um bom indicativo, né? Eu gosto de fazer essa comparação com alguns setores que estão mais no nosso dia a dia. Então, por exemplo, telefonia. Qual que é o seu plano de internet ou de telefone? Provavelmente seria essa ação que você deveria seguir, né? Ou comprar, ou aquela locadora de veículos que eventualmente você usa. Eu acho que isso aí já pode ser um primeiro indicativo. Agora, falando mais especificamente de fundamentos, indicadores, o que eu acho interessante quando a gente pensa nessa fatia de ações da carteira, né? Faço esse adendo por quê? Porque eu acho que todo investidor deve primeiro pensar na sua macroalocação, digamos assim. Então, qual o percentual que você vai colocar naqueles ativos mais seguros? Vai ser 50%, 60%, 70%? Cada investidor deve analisar o seu perfil. E aqui, quando eu falo investimentos mais seguros, eu estou falando renda fixa, estou falando também de fundos imobiliários, porque dentro dos fundos imobiliários a gente tem aqueles mais seguros e aqueles mais arriscados, né? Aí você determinou que a sua fatia, por exemplo, de investimentos em ações seria 20% ou 30%. A partir daí, o que eu acho que é uma diversificação interessante? Acho que deve ficar na média, então gosto muito da ideia de investimento em ETFs, pelo menos uma fatia. E qual que é a outra fatia, aquela, digamos assim, mais arriscada com maior potencial? Na minha visão, até como eu expliquei aqui agora há pouco, essa ideia do Three Factor Investing, né? Como que eu faço para superar a média? Ações que tenham beta alto, ou seja, que tenham uma sensibilidade maior quanto ao índice, então não sigam tanto o índice, e também as small caps, né? Aquelas empresas até 4 ou 8 bilhões de patrimônio, que estejam em setores que tenham um alto potencial de crescimento, né? Então, acho que vale a pena e que tenham algum preço sobre o valor patrimonial aceitável. Isso nas ações, né? Pensando em crescimento. Tá? E agora na fatia com mais segurança, podemos falar dos fundos imobiliários, por exemplo. Os fundos imobiliários eu acho que tem muitas oportunidades, eu acho que é um tipo de investimento muito fácil de entender, né? Eu acho que hoje os fundos imobiliários de papéis têm desempenhado muito bem, né? Eles têm cumprido a sua função, que é entregar taxa de juros, CDI, entregar inflação, né? Entregar, eu quero dizer, retorno para os investidores. Então, os fundos de papéis estão bem interessantes, enquanto os fundos de tijolos estão baratos, mas só devem voltar a crescer
quando a taxa de juros no Brasil mudar, quando a gente tiver uma rota diferente da taxa Selic, né, que a gente não tem uma certa previsão. Um amigo meu disse para mim uma vez, eu gosto muito de repetir essa frase, que o Brasil ele é o país do pós-fixado. Né? Se qualquer coisa que acontecer, juros sobem, inflação sobe, então dá para pensar sim em investimentos pós-fixados e os fundos imobiliários entram nessa. Eu estava conversando com um colega meu de doutorado, coordenador de um curso de pós-escola bastante famoso aqui em São Paulo, e aí ele falando, né, pô, mas você comprar IPCA+, está interessante. Aí eu falei com ele, legal, tá bom agora, só que se a inflação subir, o que vai acontecer com a taxa de juros? Tem que subir também. Vai subir também. Então você fica... É difícil competir com o DI, não só pelo retorno histórico, mas justamente por causa dessa sistemática do Brasil aprendeu bem a usar a máquina da taxa de juros, que é uma coisa que está difícil de acontecer mundo afora. O pessoal acha que vai subir meio ponto na taxa de juros e as pessoas vão parar de consumir, não vão. Sim. Não, subiu muito rápido, né? Nesse momento aqui, a gente saiu de um patamar da Selic 2, 3 ou 4% para 13% num susto, né? E eu acho que realmente é como você falou, né? Isso é a política monetária que funciona para conter a inflação. Exato. Só que a inflação, historicamente, no Brasil também não é muito baixa, não é muito sossegada. Então, dá para esperar que a inflação empurre o CDI e a Selic por muito tempo, né? Por mais que o mercado seja cíclico, né? Mas qualquer coisa que aconteça fora do comum, a gente vê a inflação estourando e taxa Selic estourando também. Muito bem. Uma coisa que você trouxe bem, né, sobre a participação de fundos imobiliários. A gente busca comentar aqui com a audiência, em bater na tecla de que renda fixa não é um bolo só. Renda fixa pós é muito diferente de renda fixa pré. Crédito corporativo é diferente de crédito soberano. E dentro de crédito corporativo é muito diferente você comprar uma debênture AAA ou um FDIC muito cedente, muito sacado. Sim. Então, são universos muito diferentes e que você entender que essas caixinhas diferentes existem é um passo fundamental para tocar o seu dia a dia na carteira. Você também comentou do Sharpe, né? Que foi ganhou o Nobel junto com o Markowitz pela contribuição para o CAPM, mas logo depois do Nobel, você vê, o pessoal ganha o Nobel e não se contenta, né? Vai trabalhar, continua trabalhando, né? Sim. Em 92 ele saiu um paper sobre análise de estilo, né? E 80% do retorno do investimento é explicado justamente como você colocou, pela alocação. Né? É muito mais vinculado se você está comprando inflação mais pré, se você está comprando pré, se está comprando bolsa, do que se você acertou o olho da mosca ali com Magazine Luiza ou Americanas. Né? Essa é uma coisa que é importante o pessoal ter em mente, né? Escolher, tá bem colocado nas classes de ativos, aderentes com o seu perfil de investidor e com o momento do seu mercado, vale mais. Né? E tem até a questão e aí entrando já em finanças comportamentais, tem a questão você comentou de trazer a empresa que você gosta, acompanha. Pessoal, às vezes o bem-estar extrapola o financeiro. Você acha que você gosta de tomar Coca-Cola todos os dias. Sim. Você comprar a ação da Coca-Cola e falar, puxa, sou acionista dessa empresa, tem um valor. Tem valor, pessoal. Não adianta se esconder. Você é um ser humano, todos nós somos. Isso funciona muito nos fundos imobiliários também. Exato, é esse ponto que eu queria chegar. Tem um shopping lá que é perto da minha casa. Sempre que eu vou no shopping eu falo, eu sou dono do shopping. Porque eu tenho uma cotinha dele, né? Isso que eu ia comentar, né? Eu queria que você falasse um pouco, um dos temas que eu acho que seria bacana de trazer mais aqui no programa, a gente ainda não traz, é de fundos imobiliários. E o que você pode comentar de fundos imobiliários? Como usar os fundos imobiliários para ser um pezinho na renda variável um pouco mais acessível? Sim. Não, eu acho que os fundos imobiliários são uma porta de entrada para o investidor de bolsa de valores. Por quê? Porque ele é negociado em bolsa, então todo dia útil você pode abrir o site da sua corretora, você vai ver a cotação desse fundo se mexendo. Embora seja um ativo até certo ponto estável, né? Ele não sobe e desce tanto quanto as ações.
mas tem essa volatilidade. Então, isso daí já serve até também como uma lição, como um dia a dia para o investidor. Tá? Então, tem essa certa volatilidade, mas também tem aquela fatia daquele dividendo mensal, né, que vem dos aluguéis desses fundos, desses imóveis que fazem parte do fundo, que são praticamente uma renda fixa, digamos assim, né, porque é um dinheiro que cai sempre, embora seja variável também. Só que, então, acaba sendo muito interessante para o investidor porque ele se acostuma com essa volatilidade de bolsa de valores, embora tenha esse entendimento bem claro do mundo real, que são os dividendos que vêm dos aluguéis. Então é dinheiro caindo na conta todo mês. Né? Então é muito gratificante para o investidor saber que está caindo dinheiro todo mês na sua conta e que você já vai entendendo de volatilidade de mercado. Né? Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que o fundo imobiliário é a porta de entrada para a Bolsa de Valores e não sou só eu que acho isso, né? O número de investidores de Bolsa de Valores em fundos imobiliários subiu assim muito rápido, né? Eu acho que de 3 ou 4 anos para cá saiu de 300 mil investidores para quase 2 milhões. Né? Por quê? Porque é fácil você entender. Né? Obviamente que a gente pode chegar em níveis mais avançados de análise de fundos imobiliários, como você bem comentou, a gente tem aqueles fundos imobiliários mais seguros e aqueles menos seguros. Né? Por quê? Porque os próprios fundos de papéis, eles são fundos de crédito, né? Tem os CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. Então tem alguns emissores ali que são que tem mais nome, né? Que tem um rating melhor e tem aqueles que vão ter um rating pior. Então fica esse alerta também para o público que vai investir. Não pense que uma classe de ativos dá para você cravar. Olha, fundos imobiliários são seguros. Por quê? Porque dentro dos fundos imobiliários você tem 200 opções lá dentro. Vai ter aquele mais seguro, aquele mais arriscado. Assim como as ações, assim como títulos de renda fixa também. Né? Então a gente tem muito claro lá dentro dos fundos imobiliários os fundos de papéis e os fundos de tijolos. Acredito que os fundos de tijolos sejam até mais fáceis do público entender bem. Por quê? Porque o que é um fundo imobiliário? Ele é um conjunto de imóveis, né, onde você, cotista, compra esse fundo, logo você vira um pouquinho dono de todos esses imóveis e esses imóveis são alugados para um inquilino que paga esse aluguel mensal que vem para o cotista como dividendo. Então é muito fácil você entender e é mais vantajoso, assim, tem várias vantagens do que se investir diretamente em imóveis, porque é mais barato, né? A partir de R$10 ou R$100 você consegue investir na Bolsa de Valores. Você tem muito mais flexibilidade, muito mais diversificação, porque são vários setores da economia, sejam shopping centers, galpões logísticos, lajes corporativas, etc. Enfim, acho que é uma classe de ativos, uma classe de investimentos que vale a pena o investidor olhar, entender um pouquinho mais e reservar uma parte do seu dinheiro, do seu portfólio, também para investimento imobiliário. O Regis está aqui me lembrando que Coca-Cola faz mal, mas tudo bem, acho que uma vez, de vez em quando a gente consegue processar aquele açúcar. Né? Mas a empresa Coca-Cola Company tem água também. Eles vendem água, eles vendem exatamente, produtos toma naturais. Cristal, então, né? Você quer ser acionista da Coca-Cola, mas não quer tomar Coca-Cola, tome Cristal. O pessoal está trazendo uma outra pergunta aqui, o Daniel Couto levantou a bola. Se a gente já teve o boato recente, não foi para frente, mas aconteceu a discussão sobre a tributação dos dividendos, né, dos rendimentos dos FIs. Como está esse movimento agora no mercado e como dá para se proteger desse tipo de manobra? Muito bem, então é um assunto recorrente, taxação de dividendos, né? Recorrente assim, há mais de 10 ou 15 anos já se comenta sobre isso. Pode ser sim que na nossa vida como investidores daqui para frente, em algum momento isso aconteça, tá? Nesse momento não existe nada claro, né? Até ano passado comentou-se, ou há 2 anos mais ou menos, comentou-se sobre taxação de dividendos e parecia que os fundos imobiliários ficariam fora de qualquer tipo de tributação, porque é um mercado ainda em expansão. Né? O mercado imobiliário brasileiro de fundos imobiliários ainda não geraria um retorno tão grande assim para o governo a ponto de tributá-lo, ainda está numa fase de expansão. Né? Agora, o que eu digo, se no primeiro momento que se comentou uma taxação de dividendos, digamos 10 anos atrás, todo mundo tivesse ficado de fora, teria perdido toda essa subida, né? toda essa valorização. Então eu acho que o investimento imobiliário
faz sentido na carteira de investimentos. Né? Ponto. Se for tributado, a gente vai ter um retorno um pouco menor. Quer dizer que vai ser ruim? Não, vai ser um pouco menor do que é hoje. Tá? Pode ter uma oscilação na cota? Com certeza. Tá? Eu acho que a proteção aqui é manter a lógica de investir sempre e diversificar a carteira e conseguir agir aonde realmente a gente consegue agir, que é no nosso aporte, que é na nossa diversificação. Se for tributado, teremos que seguir as regras do jogo. Né? Vai continuar sendo interessante? Vai. Né? O mercado ele é eficiente, o mercado ele se ajusta. Então, num primeiro momento, se houver uma taxação de dividendos, vai ter queda na cota? É possível, mas ao longo do tempo, esse ativo, essa classe de investimentos vai seguir sua vida normal. Os imóveis continuarão sendo alugados, continuarão valorizando acima da inflação aí ao longo dos próximos 10 ou 15 anos. Enfim, obviamente não seria algo positivo para o nosso bolso, mas com essa diversificação a gente consegue manter o foco e seguir os objetivos de vida. E tem um ponto aí que é o seguinte, pessoal, a gente estava conversando com a Glenda da Sparta, que eles têm o Juro 11, que é um fundo de infraestrutura, super legal, e batendo um papo sobre justamente o impacto na tributação lá de debêntures incentivadas. Mas uma coisa que a gente não pode se esquecer é que ninguém do governo é burro, especialmente no fisco. Esses incentivos vieram por um motivo. Sim. Né? Nas debêntures incentivadas é uma forma de você empurrar para o setor privado construir a infraestrutura que o governo não consegue. No caso dos FIs, você tem fundos de desenvolvimento, por exemplo, que vão gerar a máquina de construção civil, gerar empregos, etc. e tal, e trazer o capital, trazer a poupança comum para esse tipo de produto, para o governo é excelente. Né? Então, existe, lógico, a discussão sempre existe, mas como você comentou, até quando surgiu a discussão para a tributação de CRI, já deixaram de fora os fundos imobiliários também por causa disso. Né? Porque é um incentivo econômico deixar a tributação mais baixa nos fundos imobiliários e levar o dinheiro da poupança pública para lá. Agora, eu queria trazer aqui com você, Ricardo, uma brincadeira que eu cheguei a fazer no passado, mas eu sei que você fez no seu canal também, que é montar aproveitar que é ano da Copa do Mundo, né? Montar o time campeão de investimentos. Como você monta a sua carteira sob a ótica do treinador. Hoje está saindo o ranking, né, dos melhores treinadores do mundo, então vamos fazer isso para a sua carteira de investimentos. Mas eu quero que você dê essa resposta só depois do break. Vamos para o segundo intervalo e daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. BMC News. Informação que gera valor. Atenção, investidor! Se você ainda não tem commodities na sua carteira, Você pode perder uma grande oportunidade em 2023. para investir em commodities não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, Eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, As vagas são limitadas. serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer Na sede da BMC News, em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link. ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.
pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. E estamos batendo um papo com o Ricardo Natali sobre ações, sobre renda variável e especialmente sobre composição de portfólio. Eu queria, antes de voltar aqui, eu tinha feito uma pergunta para o Ricardo, antes do intervalo, mas eu queria conversar com você, investidor, que quando era mais jovem, ia lá aproveitar as promoções da Americanas, mas agora está chorando a queda nos papéis. Pense nisso. Você que pegava aquele Kit Kat a 4x3, você que desviava aquela balinha, né? Agora as coisas voltam, pessoal. As coisas... Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega, é isso. E sabe o que mais a gente está vendo? Você que está acompanhando o canal no YouTube e ainda não deixou o seu like, né? Nós temos ali muito mais gente assistindo do que likes na tela. Então vamos mudar esse cenário, pessoal. Dedão no like aí. Vamos bater os 1000 likes como o pessoal estava comentando no chat. Agora, qual a pergunta aqui para a gente caminhar para o final do programa? Ricardo, eu tinha pedido para você pensar aí, né? A gente até deixou o intervalo para você ter tempo de pensar e montar a sua carteira. Qual que é o ano de Copa do Mundo? Qual a seleção campeã na hora de montar uma carteirinha de renda variável, né? O que a gente tem que levar, quem que a gente tem que levar na zaga, Boa. Quem que a gente tem que formar nas laterais, ali os alas, meio campo, ataque, especialmente quem que a gente pode levar para o gol para não acontecer o que aconteceu com o Brasil, né? Que tristeza, né? A Copa do Mundo, mas tudo bem, né? Acontece. Vamos brincar de técnico de futebol, então? Vamos lá! Eu fiz um vídeo lá pro meu canal lá do Lucro FC montando uma seleção de investimentos mesmo. Mas vamos lá, vamos pensar o seguinte. Deixa eu te interromper, você comentou do Lucro FC. Sim. O pessoal, e Instagram, qual o seu Instagram? O Instagram é Lucro FC, assim ó, LUCROFC. Lucro FC. Porque tem muito fake no Instagram, né, ultimamente. Então não acredite em ninguém, só no Lucro FC, que tem meus stories, que eu vou estar lá. Tá? Sem underline nenhum, sem caractere diferente nenhum. É só as letras. Lucro FC, tudo junto. Perfeito. E YouTube? Também Lucro FC. Maravilha. Quando eu crescer, eu quero conseguir pegar assim o nome do canal sem ter asterisco, underline. Um dia... Não, mas aí eu tive que inventar, né? Lucro FC, ninguém nunca pensou nisso. Nunca tinha pensado nisso. Bora, vamos brincar de técnico de futebol então. Vamos lá. Olha, se a gente for pensar, a defesa precisam ter ali alguns ativos mais seguros, né? Então, a primeira premissa que você me colocou aqui são ativos de renda variável, né? Então, não vou colocar Tesouro Direto, CDBs no gol, porque são ativos de renda variável. Então, a minha defesa eu vou montar com fundos imobiliários, tá? E aí, vamos pensar o seguinte, o goleiro eu acho que teria que ser aquele mais seguro, né? Então... eu gosto de fundos de papéis, com segurança aqueles fundos de papéis high grade. Assim, então tem um bem famoso, obviamente não é nada disso, é uma recomendação de compra, mas tem um fundo bem famoso da Kinea, né, que é o KNCR11, que muita gente no mercado conhece. Eu acho que ele é um fundo que está nessa categoria dos mais seguros, né? Então lá no meu canal eu coloquei ele no Gol, então eu repito ele aqui. E eu vou montar minha defesa inteira com fundos imobiliários. Muito bem. E aí eu acho que a gente pode continuar com esses fundos de papéis atrelados a CDI na nossa zaga, né? Quem que a gente tem lá? A gente tem o HGCR, a gente tem RBRR, que também estão ali com esses fundos de papéis. Dos lados tem aqueles que, na lateral, já são um pouquinho mais arriscados, né? Porque sobe, desce. Tem outros fundos famosos também que são mais atrelados à inflação, o RECR. Do outro lado a gente pode pôr o CPTS. Bom, já montamos aí só fundo de papel na nossa zaga. Não vi nenhum fundo de agência bancária, por que será que... Aí é mais difícil, né? Mas aí a gente pode pensar, eu poderia colocar fundos de tijolos também aí nas nossas laterais para subir mais, né? Sempre quando eu falo de fundo imobiliário, fundo de tijolo, eu gosto sempre de olhar para aqueles que têm maior valor patrimonial. Essa aí é uma métrica que eu gosto de olhar bastante também. Por quê? Automaticamente, se tem um valor patrimonial maior, tem mais diversificação, né? Tem mais ativos imobiliários dentro dele. Então, a gente tem o HGLG, que historicamente sempre performa muito bem. KNRI também é um outro muito grande e famoso. Enfim, já tem bastante coisa aí. Vamos pensar na nossa
Nosso meio campo? Meio campo. Quem está fazendo a volância ali? Eu falei tanto de investimentos em ETFs, vamos colocar uns ETFs aqui para a gente jogar. Boa. Tem um ativo que se chama Divo 11, que eu gosto porque ele representa o índice de dividendos da Bolsa. Né? Por que eu gosto dele também? Porque o BOVA 11, o Ibovespa, ele são as maiores empresas do Brasil. E o Divo 11, além de ser as maiores empresas, são aquelas que têm um pouquinho mais de foco em dividendo. Né? Embora o ETF não pague dividendo, mas uma empresa que paga dividendo, ela tende a ser um pouquinho mais segura, digamos assim, porque tem fluxo de caixa, enfim, já tem um histórico importante. Então vamos colocar o Divo 11 aí, vamos colocar o BOVA 11 também para jogar aí nesse meio campo, pensando nessa média. Setores interessantes que eu sempre olho na Bolsa de Valores. Setor financeiro é sempre muito bom, seguros, bancos. Setor de energia elétrica, que paga bons dividendos, excelente. Também colocaria nesse meio de campo. E no meu ataque, lá no vídeo do canal, coloco aqui de novo, coloco investimentos no exterior, né? Porque o dólar é a pimentinha aí. Se de repente for para um lado, marca o gol aí, resolve o jogo para a gente. Gosto também dos ETFs. Tem o ETF do S&P 500, que são as 500 maiores ações da Bolsa, que é o IVV. E do outro lado tem o ETF dos REITs, que seriam os fundos imobiliários americanos, o VNQ. Então montei um time aqui, dava pra gente ficar debatendo igual aqueles programas de futebol aqui, meia hora sobre esse time, mas vamos aqui rapidinho. Quem quiser mais, passa lá no canal do Lucra FC. Legal, eu gostei dessa ideia. A gente podia fazer uma mesa redonda. Fácil, hein? Fácil. Dos times de futebol e a gente fica debatendo, puxa o pessoal do chat. Gostei dessa ideia. Aí, ó. A gente vai ter que fazer outro programa para tocar essa ideia, viu, Ricardo? Pô, gostei muito aqui, obrigado pelo convite. Show de bola estar aqui com vocês e é sempre bom falar sobre assuntos legais, né? Não, Ricardo, eu tenho que agradecer. Muito obrigado pela sua participação, pelo bate-papo. Espero que você que está nos assistindo tenha aprendido, tenha se desenvolvido também com esse bate-papo. O pessoal está trazendo ali os comentários também. E tem uma pergunta, o Doug falando que está com saudade do Kit Kat. Que o treino não deixa mais, não, Doug, pelo contrário, você treina pelo Kit Kat. Né? E agora, o Luiz ficou chateado com a ausência de um comentário do seu time. Desse time aí, quem é o camisa 10? Quem que é o camisa 10? Vou colocar o Divo 11, vamos nele. O camisa 10, é um meio campo maestro ali. Maestro, é um cara que joga tranquilo, não é tão arriscado, mas tem o seu toque de classe. Maravilha, pessoal. Muito obrigado, Ricardo, por ter aceito o nosso convite, por ter participado conosco. Muito obrigado a você que está nos acompanhando, pela sua audiência, pela sua participação. E agora fique com o Top News com a Débora Oliveira para o fechamento de mercado. E até segunda-feira com mais Você com Dinheiro. PMC News. Informação que gera valor.